pessoal, então meu nome é Eide Oliveira, eu tenho 3 filhos e nesse canal aqui eu compartilho com vocês as coisas que eu vou aprendendo, que eu vou experimentando, né? Então eu vou compartilhando com vocês. Então para vocês que estão chegando a primeira vez aqui, sejam muito bem-vindos, tá? Se inscreva aqui no canal para vocês acompanharem os meus registros. Gente, hoje eu estou aqui para falar sobre o quartinho da Alice, né? Que eu tô montando o quartinho dela devagarzinho, aproveitando coisas que eu já tinha, né? Os móveis, que a cômoda, que já era dela, o guarda-roupa, que era da Mel, e o bercinho que nós transformamos numa mini cama, bem baixinha. E ela já está dormindo há 3 dias nesse quarto, para minha surpresa. Porque eu dei uma arrumadinha para ela ir se familiarizando com o ambiente, porque ela dorme com a gente e é cama compartilhada. Mas eu acabei colocando ela para dormir e ela dormiu 3 noites já e 3 tardes na caminha, tá? E foi tranquilo, até agora tá tudo bem. Aí eu vim aqui falar para vocês que eu fiz algumas pesquisas, porque eu vi assim, algumas mães montando quartos Montessori, né? Colocando no chão, a caminha no chão, ou o colchão, abaixando e tal. E tenho sempre visto, né, no YouTube mesmo, alguns canais que eu sigo, as mães colocando nesse molde. Então eu fui fazer eu achei super legal, porque falei, nossa, a criança pode descer e tal. Então eu fiz uma pesquisinha básica mesmo, gente, em blogs mesmo, nada muito profundo, não entendo nada. E eu estou aqui pra compartilhar com vocês aquilo que eu fui atrás, aquilo que me interessou. Não significa que é só isso que eu vou falar aqui, mas é aquilo assim, que foram as minhas dúvidas, as minhas perguntas. Mas por que isso? Mas por que dessa forma? Mas né, qual o objetivo disso? Então foram as minhas perguntas, as de vocês podem ir além, não sei. Né? Então eu tô aqui compartilhando com vocês as respostas que eu obtive, né? Então primeiro, gente, a primeira coisa de um quarto montessoriano é que ele seja minimalista, ou seja, é para ter só o necessário. Aquilo que não é necessário é desnecessário. O que visa educar, não é para beleza, não é para estética, né? Não é para não é isso. Então é para você educar. Então o fato de ter poucos brinquedos e poucas coisas no quarto já é uma estratégia para educar a criança. Tá? Você vai estar educando a criança para ser e não para ter. Então se você tiver muito brinquedo, às vezes brinquedos repetidos, você, por exemplo, às vezes a criança tem 5, 6 brinquedos educativos que vai chegar no mesmo objetivo. Então, assim, fica, assim, a minha percepção não achei isso escrito, mas eu fico, assim, percebendo que, eu pude perceber que esse tipo de coisa causa confusão na criança. E como a criança é muito pequena e o método, ele visa que a criança seja organizada, claro, dentro da fase dela, ela precisa ter uma certa organização na hora de classificar os brinquedos, na hora de juntar os brinquedos, porque isso vai interferir no mental dela também, né? Na capacidade intelectual dela. Então é importante que tenha pouco para ela conseguir fazer essa classificação, né? Com o passar do tempo. Então assim, por exemplo, a Alice tem 1 ano e pouco, eu encho o quarto de brinquedo, né? Então é assim, eu vou estar interferindo nesse modelo de educação, né? Por mais que eu tenha a caminha no chão, tenha os brinquedos ao alcance dela e etc e tal, eu vou estar interferindo, eu vou estar rompendo com esse processo educativo, porque para ela vai ficar muito bagunçado. Então assim, é importante, se você quiser educar a sua criança com os objetivos que tem essa proposta montessoriana, é importante que a criança tenha poucos brinquedos, tá? Não é interessante você pôr um monte de brinquedo, porque você vai romper com o objetivo. Qual que é o objetivo maior? Que a criança seja autônoma, tá? Então, assim, o bercinho no chão, ele dá liberdade, ele dá segurança. O bercinho que eu falo, estrado, né? No chão, ele dá liberdade, ele dá segurança para a criança, mas vai muito mais que isso. Você está trabalhando na autonomia, né? Autonomia, ela tá muito ligada à capacidade que o ser tem de
resolver problemas na vida, probleminhas. A criança ela já tem probleminha, né? Quando ela quer subir num negócio que ela não consegue, ela precisa desenvolver estratégias. Então, e essas estratégias são estratégias que, bem trabalhadas, vai fazer toda a diferença no futuro dela, né? Então, que seja na matemática, que seja em várias áreas do conhecimento. Então, a criança, ela precisa resolver problemas e situações problemas, né, do cotidiano, e ela também precisa capacidade. Eu estou numa situação em que eu tenho que tomar decisões, então a criança vai tomar decisões, ela vai conseguir tomar decisões, ela vai conseguir resolver os problemas, as situações e ela também vai vencer os desafios, né? Que o desafio de criança está muito ligado àquilo que o desenvolvimento dela, né? Aquilo que ela consegue fazer, aquilo que ela já é capaz de fazer, mas que ela ainda está tentando fazer, tentando resolver, né? Então tá muito ligado a isso. Então, esse modelo de quarto, ele propõe tudo isso, uma autonomia. O que eu pude perceber, assim, né, lendo, vendo, vi várias imagens, várias fotografias, eu vou até deixar aqui alguns modelos de quarto montessoriano, e eu percebi, assim, também, que eu achei interessante, que ele é autoeducativo, sabe? A criança, ela começa a se educar por essa proposta, né, por essa disposição dos móveis, o alcance dos brinquedos, né, e tudo aquilo. Então ela é quase uma autoeducação. E eu acredito muito nisso, gente, porque outro dia eu estava lendo um artigo, na época ainda que eu fazia faculdade, que estava falando sobre autonomia. E falava assim que ninguém ensina ninguém, né? Isso hoje está muito comum, né, na área da educação. Ninguém ensina ninguém, ninguém educa ninguém. O que você faz é estimular, né? Porque a única educação verdadeira é a autoeducação, é quando a pessoa quer se educar. E a aprendizagem também, né? É a autoaprendizagem, né? Por isso que quando você trabalha a autonomia fica mais fácil, né? É igual não existe os autodidatas, né? Eles aprendem sozinhos, né? Então, isso está muito ligado à autonomia, né? Eu li um livro muito interessante, eu li só um capítulo do livro muito interessante na época sobre autonomia no aprendizagem de língua inglesa, né? E eu achei muito interessante essas coisas. Então, eu confio nisso, sabe? Eu acredito mesmo que a educação verdadeira é a autoeducação. Eu não tô falando só da educação na escola, não, gente. Eu tô falando no dia a dia também, né? Nós sermos educados. Então, esse ambiente... Então, assim, os pais, eles podem estimular os seus filhos a ser autônomo de várias maneiras. Existem vários métodos. O Montessori é um dos... E é um que está sendo muito bem aceito, né? Então, assim, ó, quer ver? Eu vou dar só um exemplo para vocês, tá? Às vezes é muito difícil a gente ensinar uma criança de 1 ano a se vestir sozinha. É muito difícil, então a gente deixa isso para depois. Porque, se eu começar agora, ela vai demorar quase 1 ano para aprender. Então, por que eu vou ensinar agora? Mas quer ver, um exemplo. Se você faz aquela sugestão do método montessoriano de deixar uma pequena arara com algumas peças de roupa da criança e alguns sapatos, você não vai fazer uma arara grande, porque no início vai virar bagunça, só vai te dar trabalho. Então deixa pouca, 3 peças, né? A criança, aí você começa a trabalhar, vamos escolher a roupinha, e vai trabalhando, e vai vestindo a criança. Assim, dá pra imaginar que um dia a criança vai querer se vestir sozinha, ainda que ela não consiga? Ela vai pegar essa roupinha. Primeiro ela vai pegar, ela vai brincar e tal, mas ela vai tentar. Gente, eu já peguei a Alice tentando calçar chinelo, meu chinelo, né? Ela não vai conseguir, mas ela tá tentando. Então, quer dizer, o calçado tá ao alcance dela, então ela vai tentar calçar. Então, é por isso que eu falo que praticamente autoeducativo, né? O quarto, ele praticamente educa quase sozinha a criança, se você prestar atenção em todos os critérios, né? Porque também não pode desequilibrar, né, gente? Às vezes você põe a caminha no chão, igual eu falei, mas enche o quarto de brinquedo, né? E isso confunde um pouco a mente da criança. A característica do quarto montessoriano, a principal é o colchão no chão ou uma caminha muito baixinha para a criança descer e subir a hora que outra característica é que os brinquedos e tudo que é dela fique ao alcance dela. Só vai ficar no alto, por exemplo, um ventilador, um umidificador, que são coisas que a criança precisa ter no quarto dela, mas ela não pode ficar usando.
tenha segurança, né, gente? Isso é fundamental. Então, como que você vai dar segurança para a criança? Móveis arredondados, né? Tudo isso. Então, geralmente tem num quarto montessoriano, dependendo da idade da criança, nichos à altura dela, espelho para ela trabalhar a autoimagem. Então, desde bebezinho, ela já tem que ter esse espelho para ela ter a percepção de que aquela imagem é ela, porque se você não oferece um espelho para a criança, ou oferece muito pouco, ela só vai ver o outro, né? Então, para ela se perceber igual ao outro, semelhante ao outro, né? Então, trabalhar a autoimagem. Barra de segurança na parede, né? É uma barra bem segura, que parece aqueles... varão de cortina. Eu não sei se varão pode ser muito seguro, né, gente? Então depende do varão. Ele parece um varão. Tipo uma barra de balé, para a criança aprender, ela não depender dos pais para ficar levantando ela e nem apoiando em coisas que não são muito seguras. Então, dependendo da idade, a Alice já não precisa mais dessa barra porque ela já levanta e ela já anda. Outra característica é a mesinha, né? Uma mesinha com uma cadeira, tudo muito seguro, nada muito leve, que se a criança subir, ela vai virar. Não pode ser, né? Tem que ser uma coisa muito segura. Se não tiver segurança, é melhor nem ter a mesinha. E tem que ter livros, né? Desde pequeno ter os livrinhos, né? Livrinhos que a criança não vai rasgar, não vai estragar, né? Então tudo ao alcance dela. Não vale ter livrinhos no baixo e livrinhos no alto. Esses livrinhos a criança não pode usar porque ela vai estragar, é só da mamãe ler para ela, então tira do quarto dela, né? O interessante mesmo é ficar no quarto dela aquilo que ela pode pegar, porque ela realmente vai se sentir bem naquele quarto. O quarto é dela, todas as coisas estão adaptadas para ela. Não tem problema ter guarda-roupa e nem cômoda no quarto montessoriano, desde que você coloque travas de segurança, tá? São nichos no chão, tapetes, né? De preferência os emborrachados, porque é mais fácil de você saber que realmente está limpo, né? É mais fácil de mantê-lo limpo. E tem que organizar o ambiente de forma que, se a criança precisar ficar alguns minutos sozinha, não tenha perigo para ela, né? Eu vejo alguns quartos Montessori com uns nichos assim na parede, baixo da altura da criança. E eu não sei, eu até coloquei no chão da Alice, mas eu achei perigoso para a idade da Alice, porque se a criança escorrega e cai, ela pode bater ali. Não vai, acho que é muito difícil machucar gravemente. Eu acredito que a criança, ela não deve se ferir de jeito nenhum, mas no quarto dela acho que é o pior lugar para ela se ferir, porque o quarto tem que ser seguro, tem que passar segurança para ela. Então, às vezes, gente, é melhor não ter nicho. Se for para colocar um nicho perigoso, é melhor não ter nicho. Uma coisa interessante, assim, uma conclusão que eu cheguei também, gente, é que não adianta você colocar pouco brinquedo no quarto da criança porque é Montessori, mas a criança tem um monte de brinquedo na sala, né? Porque aí você educa no quarto e deseduca na sala. Porque a educação Montessori, ela é voltada para o ser, né? O que a criança vai ser, né? O que ela vai se tornar com essa educação, e não para o ter. Então, se você tem um monte de brinquedo na sala, não, no quartinho dela é montessoriano, então é pouquinho brinquedo, mas na sala ela tá com aquele mundaréu de brinquedo. Então, você tá educando no quarto e deseducando na sala, nessa visão montessoriana, tá? Então, assim, esse modelo Montessori é um modelo que tem sido aceito, né? Que tem sido disseminado, é algo que começou na escola, e as pessoas estão adaptando esse modelo em casa, né? Mas assim, não é o único para você criar seu filho com autonomia, né? Uma outra característica do quarto montessoriano é você ter o baú do tesouro. O baú do tesouro é uma caixinha com tampa ou sem tampa, que você vai colocar ali objetos da casa que não são brinquedos, mas que não oferecem risco para a criança. Por exemplo, uma colher de pau, uma tampa plástica de Tupperware, alguma coisa de borracha, tipo bico de mamadeira ou algo parecido, pode ser. Tampinha de metal, né? Então, tampinha de plástico, tampinha de metal. Nesse momento é isso que eu consigo pensar, né? Sei lá, pregadores, coisa que você usa na casa, né? Então, é o baú do tesouro, é para ele manusear, para ele descobrir formas diferentes. Importante é isso, forma,
textura e materiais diferentes. Então chama o baú do tesouro. Com o tempo você vai trocando esses objetos, né? Para a criança conhecer outros objetos. Mas assim, esse baú é ali que vai ser guardado, ele não vai misturar com os brinquedos. Por isso que é importante você desde cedo ir classificando junto com seus filhos, né, por categoria, né, separando por categoria, né, porque isso aí, se a gente prestar atenção, é muito importante para o pensamento, para o desenvolvimento do pensamento da criança, até para depois, porque assim, a criança ela aprende com coisas abstratas. Então, quando você ensina uma criança desde pequena a guardar um brinquedo, não é para ajudar a mamãe, não é porque é bonitinho, não nessa filosofia, né? É para que a criança seja capaz de classificar depois, na hora das tarefinhas, das lições de casa. Ela vai fazer um processo de classificação na matemática, por exemplo. Então, isso aí vai ficar mais assim, a hora que partir para o mais abstrato, e cada vez vai abstraindo mais, isso vai ficando mais fácil para a criança, sabe? Absorver alguns conceitos, conseguir resolver problemas de matemática, por exemplo. Então, por isso que eu falei para vocês, é toda uma educação. Por isso que é importante você, se você estiver focado na educação montessoriana, porque você pode estar focado só na estética do quarto, na segurança da criança e na liberdade dela. Você pode focar só nisso. Mas se você estiver focado na educação montessoriana, vale você ficar atenta para isso, sabe? De que isso é importante. Isso vai educar o seu filho para a vida, sabe? Para as coisas da vida, né? Outra coisa, outra característica é que o quarto ele deve ser simples, que todo brinquedo tem uma proposta educativa. Se você tem um brinquedo e não consegue estimular seu filho, não consegue ver a lógica daquele brinquedo, então talvez é melhor nem ter, né? Assim, a proposta é que cada brinquedo seja educativo, que cada brinquedo ensine alguma coisa para sua criança. E aí cabe aos pais estimularem, né? Porque a criança no início, ela precisa muito da linguagem, né? Muito da linguagem da mãe para que ela consiga formar conceitos, né? Conceitos da vida. Aí outra coisa também que tem nos quartos montessorianos são quadrinhos. Quadrinhos simples, quadrinhos que possa também contar uma história, né? Ainda que você invente a história, né? Não um quadrinho morto, um quadrinho que não tem vida, um quadrinho que você olha, tá aqui para enfeitar. Olha, eu não sei explorar nada nesse quadrinho, então fica uma coisa assim inútil, né? Então coloque um quadrinho que você possa dar vida também para esse quadrinho, né? Foi essa a percepção que eu tirei, né? Que você possa dar vida. Se você colocar um adesivo de árvore, por exemplo, coloca flores, coloca passarinhos, coloca, sei lá, fruta, né? Agora, coisas que normalmente não tem árvore, também não cabe muito bem na proposta, né? Outra coisa que eu achei muito interessante num dos quartinhos que eu vi, são caixinhas simples para guardar os brinquedos, né? Então, elas, assim, porque se você fizer as caixinhas para guardar os brinquedos, porque não necessariamente precisa ser nicho, o importante é que onde você vai guardar brinquedo tem uma certa organização, né? Por categorias, né? Então, aqui tem jogos pedagógicos, aqui tem animaizinhos, aqui tem bonequinhos, ou sei lá o que. Então, para criança, desde claro que ela vai misturar, ela não vai, mas à medida que você vai separando com ela vai absorvendo esses conceitos, tá? Então, achei muito, então assim, é importante as caixinhas serem ser de cor diferente, cores diferentes, tá sempre no mesmo lugarzinho, na mesma disposição, porque facilita para a criança. Depois que ela conseguir absorver isso, aí pode, né, mudar de lugar. Mas no início isso é muito importante, né? Então, são detalhes assim que vão fazer toda a diferença na educação montessoriana. É muita coisa, igual eu falei pra vocês, eu retirei aquilo que eu quero pra Alice agora, né? Então, que eu acho que é importante, que vai ajudar na educação dela, né? Então foram as minhas dúvidas. Então eu preciso providenciar o espelho e a cortina eu já comprei. Aí eu comprei esse tecido para pôr na parede. À medida que eu for fazendo, eu vou mostrando para vocês. O que eu for mudando, eu também vou mostrando para vocês e vou contando para vocês como que tá a adaptação da Alice. Então é isso. Então é um quarto que vai crescendo junto com a criança. Por isso que às vezes não compensa fazer um grande investimento, né? Tem um monte de brinquedo, tem um monte de coisa, porque a ideia é trocar. Mas é igual eu falei pra vocês, gente, depende da ideia de vocês. Vocês querem uma educação montessoriana ou você quer só um quarto montessoriano, né? Uma coisa que eu fui atrás é com que idade colocar a criança no colchão no chão. E é 5 meses.
meses, né? Ah, mas meu filho tem 1 ano, 2 anos, não tem problema, tá? O método, ele tá para toda a idade. É só porque é o mínimo, são 5 meses, tá? É isso que eu vi na pesquisa que eu fiz. Antes disso, a própria educação montessoriana diz que o filho deve dormir no quarto dos pais. Aí ele até frisa, no quarto, não na cama, né? Então no quarto, no Moisés. Porque é importante, né, gente, nesses primeiros dias de vida, meses de vida da criança, ela tá em sintonia, né, ali com a mãe, sentindo o cheiro, porque senão é uma ruptura muito grande. Bom, gente, então é isso, eu falo demais, né? Eu espero, assim, que... Eu fiz esse vídeo realmente para compartilhar algumas dúvidas que eu tinha, que eu tenho ainda, mas igual eu falei para vocês, esse vídeo não tá completo, tá? Vale a pena vocês pesquisarem mais se vocês quiserem focar na educação montessoriana. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, do bate-papo, não esqueça de dar um joinha, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo. Beijinhos!